Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje, dentro da viagem, mais uma viagem ao quadrado aqui. Tava pensando o seguinte, é uma parada que já faz um certo tempo que aconteceu, mas justamente por fazer um bom tempo que aconteceu, fica mais fácil agora das pessoas pararem para pensar mais com a razão e menos com a emoção e perceberem que alguns não são todos, alguns dos louquinhos das teorias de conspiração têm razão, dos que falam da teoria da Matrix, dos agentes Smith que querem manter as pessoas presas na Matrix, do livro Da Arte da Guerra, do Dividir para Conquistar, manipulação do gado. Uma coisa que aconteceu no Oscar, se eu não estiver enganado, na cerimônia de Oscar, aquele tapa do Will Smith no Chris Rock, por causa da piada que o Chris Rock fez com a aparência da esposa do Will Smith. E como que essa parada que aconteceu no Oscar é uma prova irrefutável que realmente existe essa manipulação de gado, esse dividir para conquistar, que os louquinhos da teoria da conspiração, dos agentes Smith, da Matrix, né, de manter as pessoas presas na Matrix, realmente existem. Muito simples. Pare e pensa um pouquinho. Se a esposa do Will Smith fosse branca, fosse magra e tivesse um cabelo, aquele corte tipo Chanel, tipo o cabelinho do He-Man, e fosse meio ruivo, meio loiro claro, a piada que o Chris Rock queria fazer seria alguma coisa do tipo: e o Will Smith, que veio pra cerimônia junto com o Salsicha do Scooby-Doo? Simplesmente isso. A piada com a aparência, comparando a aparência dela com a aparência da personagem da Demi Moore no filme. A gente para e pensa, pô, a Demi Moore, deve ser muito ruim você ser mulher e ser comparado com a Demi Moore, porque a Demi Moore é feia pra caralho, né? Contém muita ironia e sarcasmo. A Demi Moore é fracassada, é chata, é sem graça. Não, é horrível, ser comparado com ela é quase uma ofensa. Ou é uma ofensa de verdade, né? Ah, mas a comparação não é com a Demi Moore, é com a personagem que a Demi Moore faz no filme. A personagem, eu não vi o filme, mas eu vi a sinopse. A personagem é uma mulher que combate os padrões da sociedade, que entra pro exército, por isso que ela raspa a cabeça. Que ela raspa a cabeça para poder receber as patentes lá do exército, da aeronáutica, sei lá, as patentes mais altas. Ou seja, a personagem do filme é uma mulher que também ninguém quer ser comparado com essa mulher. Uma mulher que combate o sistema, uma mulher que supera as dificuldades da vida, uma mulher que vence os obstáculos da vida e se torna uma das melhores lá na área dela. Ninguém quer ser comparado com esse tipo de mulher, né? É uma ofensa isso. Mas qual que é a prova cabal, a prova irrefutável da manipulação de gado, etc e tal? Simples, a narrativa que criaram, falando que o Chris Rock, do nada, à toa, totalmente de graça, ele simplesmente quis atacar a mulher do Will Smith só porque ele é um vilão, só porque ele é rico, só porque ele é famoso, só porque ele vota na direita ou na esquerda, não sei qual lado que ele vota, só porque ele tem tal religião, só porque ele é artista, só porque não sei o que. Ele quis atacar só porque ele é malvado mesmo, porque existe o ódio. O ódio e o amor são excelentes gatilhos para as ferramentas que o sistema usa para manipular o gado. A raça, religião, classe social, gênero, órgão genital, formato do corpo, emprego, nacionalidade, regionalidade, porque só a nacionalidade não basta, tem que ter uma divisão dentro da nacionalidade também, né? A regionalidade, a classe social e tudo mais. Então assim, você tem uma pessoa de bem, você é uma pessoa de bom coração, você vota pra esquerda, você é uma pessoa legal, então você condena o Chris Rock, você ataca o Chris Rock, você não ri daquela piadinha, porque você tem que defender a mulher, né? A mulher do Will Smith, você tem que defender ela, porque ela é frágil, porque ela é fraca, porque ela é sensível, porque ela é doente, né? Porque ela tá com uma doença, e o Chris Rock é o malvado, é o vilão porque tá atacando a doença. E ele é o vilão porque ele é homem, porque ele é rico, porque ele é branco, porque ele é negro, porque ele tem tal religião, porque ele vota tal direita, porque ele faz isso, faz aquilo. Então, assim, a manipulação de gado mora aí. Eles criam essas narrativas,
essas interpretações, que se você parar pra pensar, o Chris Rock é amigo do Will Smith, amigo de longa data. Então, consequentemente, ele é amigo da mulher do Will Smith. Então não ia ser do nada, à toa, de graça, só porque ele é malvado, só porque ele é vilão, só porque ele é rico, só porque ele é famoso, só porque ele é negro, só porque ele é branco, só porque ele vota na direita ou vota na esquerda, só porque ele é ateu, só porque ele tem tal religião, que pronto, ele vai atacar de graça a mulher, vai atacar ela só porque ela é mulher, só porque ela é negra, só porque ela vota em tal partido, só porque ela é de tal religião, só porque ela é uma minoria, isso e aquilo. Aí de graça ele vai atacar a mulher do amigo, na cerimônia de Oscar, pro mundo inteiro ver. Ele vai ofender porque ele quer ofender, porque ele gosta de ofender os outros, porque é sem educação, porque é isso, porque é aquilo, à toa. E as pessoas não param pra pensar nisso. As pessoas não param pra pensar que ele talvez não seja tão amigo da mulher dele, talvez não seja tão amigo do Will Smith, talvez ele nem saiba o que significa alopécia, talvez ele nunca tenha ouvido falar em alopécia e achou que ela raspou o cabelo só por estilo, só por moda, só porque quis, só por vontade própria. Se a gente parar pra pensar no corte do cabelo que o filho dela usa, que a filha dela usa, pô, nada demais, ela é uma artista bem sucedida, é famosa, é rica e tal. Às vezes ela quer raspar o cabelo, ela acha legal, ela acha estiloso, e ela raspou o cabelo. Ninguém parou pra pensar isso, que ele pode ter pensado isso, que ela raspou só por estilo e pronto. E aí comparou ela com a personagem da Demi Moore, que raspa o cabelo no filme. E igual eu falei no começo do vídeo, se ela fosse branca, magra, cabelo Chanel, meio ruivo, meio loiro, ele ia falar, ah, ela tá parecendo o Salsicha do Scooby-Doo. Então eu vou fazer uma piada dela comparando ela com o Salsicha do Scooby-Doo. Ah, pra ofender, pra tirar sarro, pra desrespeitar, pra falar mal da doença, porque ele não quer sofrer junto com ela, porque ele não valoriza o sofrimento dela, porque o certo seria ele sofrer, valorizar o sofrimento dela, porque ela tá com essa doença e tal, que às vezes ele nem sabe que ela tá. Mas aí ele nem conhece ela direito, nem sabe o que é essa doença, nem ouviu falar. Como que ele vai fazendo piada com os outros que ele nem conhece? Porque faz parte da cerimônia, o protocolo, ele foi contratado, ele tá recebendo dinheiro pra isso, ele é humorista. E na cerimônia de Oscar, o humorista que apresenta lá faz piada com todo mundo que tá lá. Faz piada com os atores, com os diretores, com os filmes, com os personagens dos filmes, com as pessoas que bancaram o filme, com os patrocinadores do filme. Faz piada com tudo, ele não fez só essa piada com ela. Ele fez várias piadas com as outras pessoas que estavam lá, com outros atores, com outros diretores, roteiristas, com os patrocinadores dos filmes, com os personagens do filme, etc e tal. Porque ele foi contratado para isso, porque faz parte de todo o evento, de toda a cerimônia. Isso as piadas é uma parte, o humor, trazer a alegria, trazer a risada é uma parte. E não teve nada de ofensivo, não teve nada de ataque gratuito, que ele atacou a doença dela, que ele não valorizou a doença dela, que ele não respeitou a doença dela. Essas questões todas foram a narrativa, a falsa narrativa criada pela manipulação de gado, pelas ferramentas da raça, da religião, da classe social, etc. Agora você imagina, se ele fosse branco, ele ia ser chamado de racista. E ele foi chamado de racista mesmo sendo negro, da mesma raça que a mulher do Will Smith, da mesma raça que o Will Smith. E seria muito mais se fosse branco. E se ele fosse negro e a mulher do Will Smith fosse branca, não ia ter toda essa repercussão. As pessoas que xingaram ele, as pessoas que não gostaram dele, as pessoas que aplaudiram a atitude do Will Smith de lá dar o tapa na cara dele, não iam se questionar, não iam reclamar, porque ela é branca, ela é rica, ela não sofre, ela não sabe o que é sofrer, ela não passa por essas coisas. Então, tá aí o vídeo, né? Com a prova mais do que cabal, é só usar um pouco do bom senso, da crítica, né? De entender as entrelinhas, de usar mais a razão e menos a emoção, que a gente vê como que existe essa manipulação de gado, né? Essa dividir para conquistar da arte da guerra. Agora a questão é quem são as pessoas que criam essas falsas narrativas, com qual intenção elas criam essas falsas narrativas, né? Para quem elas criam? Elas trabalham para alguém? Elas criam para alguém? Ou elas criam por vontade própria essas falsas narrativas para se promover, para ganhar like, dinheiro, seguidores, etc e tal, para promover o candidato que elas gostam, para promover a raça que elas gostam, para promover a orientação sexual que elas gostam, para promover o gênero que elas gostam, para promover a classe social que elas gostam? Já parou para pensar nisso? Então, como diz todos aqui no YouTube, né? Deixa o like, se inscreva, compartilhe, comente, etc. Então, se você gostou, comenta. Se não gostou, comenta também. Xinga, critica, etc. Que isso dá like, dá views, dá visualização, dá dinheiro, etc e tal. Então tá aí o vídeo. Paz pra todos. Fui!